Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Como vocês sabem, infelizmente nós ainda não vamos voltar com as aulas presenciais, né? Agora as aulas vão ser online, né? Nós estamos iniciando agora uma nova modalidade, se adaptando, né? Essa modalidade é a de educação à distância. Então, espero que compreendam aí, né? Todos nós estamos com saudade, mas a gente tem que aguardar mais um pouquinho para poder voltar às aulas presenciais, certo? Então, nessa nova modalidade, nós temos que continuar com as nossas aulas, e essa nossa aula de hoje é um novo assunto, né? No último assunto que nós vimos foi lá os hebreus, os fenícios e os persas, né? Que eu coloquei um mapa mental para vocês com um resumo, pronto. Isso aqui já é um novo assunto, tá? Isso tem no livro de vocês também, ok? Não se preocupem, todo o mapa mental aqui, se tiver alguma imagem, tudo vai ser disponibilizado para vocês lá na plataforma, tá? Esse vídeo aqui vai estar lá também. Agora vai ser da mesma forma que o outro, com um link. Vão clicar no link e aí vão direcionar vocês para o YouTube que vai estar essa aula aqui, ok? Não se preocupe. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelo Zap que a gente tira as dúvidas, ok? Não se preocupe. Então, dando início à aula de hoje, a aula de hoje é sobre o Renascimento. Para entender melhor sobre o Renascimento, a gente vai ter que voltar um pouquinho naquele assunto do feudalismo, lembram? Tenho certeza que vocês lembram desse assunto. Então, o feudalismo em Idade Média, né? Lembram? Vocês lembram lá na Idade Média que a igreja, ela interferia na questão política, na questão social, na questão econômica, na questão educacional. Lembram disso? A igreja medieval, católica, ela interferia diretamente, influenciava em tudo da sociedade. Tudo, costumes, arte, até na educação. Lembram? Pronto. Então esse assunto aqui tem a ver com isso. Por quê? O Renascimento. O que foi o Renascimento? Movimento cultural, artístico e científico que ocorreu na Europa no século XVI. Na verdade, o auge do Renascimento foi no século XVI, tá? Mas ele não inicia no século XVI. Ele vai se iniciar no século XIV, tá? Mas o auge dele se dá no século XVI, na Itália. Tá certo? Por isso que tem aqui, ó, Itália, século XIV e XVII. Porque se inicia no século XIV e termina no século XVII. Ok? Mas o auge do Renascimento ocorre no século XVI. Não esqueça disso, tá? Então, o surgimento, esse auge aqui, ó, no século XVI, foi justamente na Itália, tá? Mas se espalha por toda a Europa. Não fica restrito apenas na Itália, não. Mas na Itália foi o auge, onde teve os principais artistas, os principais escultores, pintores, que a gente vai falar já já deles, certo? Veja, qual era o objetivo? Já falei que o Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que ocorreu na Europa, tá? No século XVI, que foi o auge, não lembra? Século XVI. Vai surgir no século XIV e vai até o XVII, mas o auge é século XVI. Tá, mas foi um movimento cultural, artístico e científico. Sim, mas para que especificamente isso foi criado? A palavra renascimento significa o quê? Renascer, né? Ressurgir. Então, o que é que eles queriam naquela época? Renascer, florescer, ressurgir, a arte escondida, a arte proibida, digamos assim, os estudos proibidos pela Igreja Católica durante a Idade Média. Eles queriam retomar os estudos, por exemplo, da arte grego-romana, né? Eles queriam ter acesso à literatura grego-romana. Não é? E por que a igreja proibia esse tipo de estudo? Por que a igreja não queria que se estudasse sobre a Grécia e a Roma antiga? Porque naquela época, Grécia e Roma, nós vimos ano passado, no assunto do 6º ano, quando estudamos sobre a Grécia e sobre Roma, nós vimos que a arte dele, né, era profana, digamos assim, para a igreja, porque valorizava o corpo humano, valorizava o homem, valorizava a beleza física, e a igreja proibia esse tipo de coisa, a igreja não tolerava esse tipo de coisa. Por isso que durante a Idade Média, a igreja medieval vai proibir as pessoas de ter acesso a esse tipo de informação da cultura grega e romana, não só a cultura, mas também a literatura, a arte em si, né, de modo geral.
Então, o objetivo deles eram dois praticamente aqui, né? Retomada da cultura grego-romana, os estudos da cultura grego-romana, a arte, a literatura, a escultura, tudo isso, né? Voltar a estudar sobre a arte grega e romana, a literatura, e acabar, e esse era o principal objetivo, tá? Acabar com a influência da igreja medieval sobre a cultura, a arte e a ciência. Eles queriam que a população pensasse por conta própria. Eles queriam que a população tivesse acesso a todo tipo de conhecimento, a todo tipo de informação. Não aquele conhecimento que a igreja permitia. Tá? Mas eles queriam fugir dessa educação religiosa, digamos assim. Tá? E quais eram as características do Renascimento? Eram três, basicamente, as três mais importantes. Tá? Coloquei aqui. Razão, humanismo e antropocentrismo. Tá? Vou explicar cada uma delas. A razão. O que é que eles queriam dizer com isso? Eles queriam que todo mundo, ao falar, se pronunciar, a ser um influenciador, digamos assim, ele tinha que ter razão, ele tinha que ter provas do que ele estava falando. Porque lembra na Idade Média, a igreja falava e muitas vezes não provava. Por quê, por exemplo? Porque os fiéis, eles não tinham a Bíblia. Só quem tinha a Bíblia era o padre. Então o padre, ele lia e interpretava do jeito que ele quisesse. E a população tinha que aceitar. Lembra? Então aqui eles usavam a razão, você provar aquilo que falava. Principalmente por meios de experiências científicas. O humanismo era a valorização do ser humano. Durante a Idade Média, tudo era voltado para a questão religiosa. Tudo era voltado para a questão divina. Tudo era voltado para Deus. Aqui, eles queriam fazer o contrário. Não é que eles iam esquecer de Deus. Não é que eles iam ser ateus. Mas eles queriam que voltasse um pouquinho as coisas para o ser humano. Estudar sobre as questões humanas, né? Sobre várias coisas. E o antropocentrismo. Antropó significa homem. Centrismo, centro. O homem como centro de tudo. Lembra que na Idade Média, lá no feudalismo, existia o teocentrismo. Teocentrismo. Tá? Lembra disso? O teocentrismo era Deus como centro de tudo. Lembra? Aqui era o contrário. O homem como centro de tudo. Então todos os estudos, tudo seria voltado para a questão, para a causa humana e não para a causa divina. Certo? Então aqui está. Recapitulando até agora. Tá? Surgimento, Itália, século 14 ao 17. O auge vai ocorrer no século 16. Tá? Então, o que foi o Renascimento? Movimento cultural, artístico e científico que ocorreu na Europa no século XVI. Tá? Aqui está o século XVI porque eu estou falando do auge do Renascimento. Tá? Lembre-se, não surge aqui no século XIV. Ok? Principais características: razão, humanismo e antropocentrismo. Razão, usar a razão, provar o que falava, ser mais claro no que se falava, provar. Né? Humanismo, valorização do ser humano. Antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Tá? O objetivo, retomada da cultura grego-romana, aquela arte, aquela literatura, aquelas pinturas esquecidas durante a Idade Média, lá da Grécia e de Roma Antiga, lembra? Segundo objetivo, acabar com a influência da igreja medieval sobre a cultura, a arte e a ciência. Tá? Então queria quebrar a influência da igreja basicamente na educação. Tá? Fazer com que a pessoa, o ser humano, pensasse por conta própria, sem ser influenciado pela igreja. E ter acesso a todo tipo de informação, não só aquelas que a igreja fornecia. E aí vamos para os principais artistas e cientistas aí. Como o auge vai se dar na Itália, então basicamente os principais aqui cientistas e artistas plásticos eram da Itália. Lembra daquele desenho As Tartarugas Ninja? Tem um filme. Lembra dos os quatro nomes, né, das Tartarugas Ninja? Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo. Pronto. Isso foi uma homenagem justamente aos quatro principais artistas plásticos da Itália durante o Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. No livro de vocês, fala de alguns deles e mostra a arte deles. Vocês vão ter que abrir o livro de vocês lá e conferir isso aí. Certo?
E na ciência, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Nicolau Copérnico, por exemplo, ele vai desenvolver a teoria heliocêntrica. O que era isso? Antes, na Idade Média, a igreja tinha criado a teoria geocêntrica. Vou explicar a diferença. Heliocêntrica diz que o Sol é o centro do universo e aí todos os planetas giram em torno dele. Dois movimentos, rotação e translação, lembram? Na Idade Média, a igreja cria o geocentrismo. Ela dizia que a Terra é que era o centro do universo. E todos os planetas giravam em torno da Terra. Né? Então isso aí, a gente depois, Nicolau Copérnico, ele vai desenvolver. Por que eu estou falando desenvolver? Porque ele não chega a provar. Ele vai morrer antes de provar essa teoria heliocêntrica. Quem é que prova essa teoria? Galileu Galilei. Galileu Galilei, que vai criar, né, desenvolver o telescópio aí, ele vai provar, através da movimentação dos astros, que Nicolau Copérnico estava certo. A teoria heliocêntrica é verdadeira. Só que nessa época, século XVI, para o século XIX, ainda existia o Tribunal da Inquisição. E Galileu vai ser chamado para ser julgado nesse Tribunal da Inquisição. Lembra o Tribunal da Inquisição? Aquele tribunal que foi criado pela igreja para julgar os chamados de hereges. Lembram? Tinha várias punições. A pena máxima era morrer queimado vivo em uma fogueira em praça pública. Lembram? Pronto. Então Galileu Galilei vai ser chamado para dar uma satisfação à igreja, porque ele provou uma teoria contrária da igreja. Lembra? Provou a teoria heliocêntrica. E a igreja tinha a teoria geocêntrica. Então a igreja chama ele para ele esclarecer essa questão. E aí a igreja chega para ele e diz, ou você vai dizer que é louco, que está mentindo, né? E vai confirmar que a nossa teoria, a teoria geocêntrica, é verdadeira, ou você vai sofrer a punição máxima do tribunal. Qual era a punição máxima? Morrer queimado vivo em uma fogueira, em praça pública. Então, por conta disso, ele vai voltar atrás, vai dizer que estava louco, que isso era coisa da cabeça dele, para não contrariar a igreja, consequentemente, morrer. Tá? Mas depois, isso vai ser provado realmente, que a teoria heliocêntrica é a verdadeira. Tá? Então, aqui estão os principais artigos. Isso aqui está no livro de vocês. Tá? Então, você vai voltar lá e ver aqui as principais obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Tá? E é só, para decorar o nome deles é fácil, só lembrando da Tartaruga Ninja. Né? Lembrar o nome dos 4 aqui, ó. Tá certo? Pessoal, uma dica importante aí. Tudo que está sendo falado aqui vai ser disponibilizado e tudo que está falado aqui está no livro de vocês também, tá? Não tem problema. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente tira essas dúvidas de vocês. Outra coisa, as atividades têm que ser feitas no livro. Aqui tá, não dá para ver, mas eu vou dizer a vocês, é página 290 e página 292, é atividade referente a esse assunto. Lembrem-se que tem outras atividades da aula passada que nós já passamos. Quem não fez, tem que fazer. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, esses mapas mentais que vocês estão anotando e as atividades vai ser avaliativa, ok? Então tem que fazer, todos têm que fazer. Deixem no caderno de vocês. As questões que dá para fazer no livro, pode ser feita no livro normalmente. As que não der, responde no caderno. Na volta, nós vamos corrigir, ok? Então, espero que tenham gostado da aula aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que nós tiramos as dúvidas de vocês. Um forte abraço, muitas saudades e até a próxima aula.